Então, partindo do conceito de que o casal é a estrutura mais importante da família e de que a gente entendeu ontem que fronteiras representam saúde emocional na família, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui hoje sobre casamento é, gente, para a gente se casar, para a gente casar emocionalmente com o nosso cônjuge, nós precisamos deixar a nossa parentela. É o primeiro ponto, gente. E aí você pode perguntar assim, mas como assim, Berta? Deixar a nossa parentela? Nós precisamos deixar nosso pai, nossa mãe, nossa família de origem. Nós precisamos. À medida que você dá esse passo de se casar, a partir desse momento, a sua prioridade está ao seu lado, é o seu cônjuge, tá? Isso é do ponto de vista emocional, tá, gente? E prático. É importante que você primeiro se conscientize de que para casar emocionalmente e realmente ter uma relação inteira, você precisa avançar e olhar para trás para ver a família de origem. Beta, mas isso significa abandonar meus pais? Isso significa desonrá-los? Isso significa negligenciar a relação com eles? Não, não significa. Não é isso. Mas, a partir do momento em que você casa, você coloca o seu cônjuge na sua vida como a sua prioridade, tá? E só que isso acontece que isso fica difícil quando você cumpre ainda alguma função emocional na família de origem. Entendeu? Então, assim, é um assunto extenso, denso. Eu não tenho a pretensão de resolver isso aqui numa live, mas é um primeiro ponto que eu quero levantar e que eu acho que vocês devem refletir em cima disso. Você acha que você deixou o pai e mãe para poder realmente investir no seu casamento, se casar emocionalmente e você colocou o seu cônjuge como a sua prioridade na vida? Faça essa análise. Eu tenho aqui alguns pontos que eu anotei para que podem indicar, né? Aqui não é receita de bolo, não é mágica, não é 2 e 2 são 4. A gente está falando de pessoas são diferentes, comportamentos variam. Mas, assim, é importante que a gente levante algumas chaves aqui que você possa se identificar, para você ver se, de repente, você está nesse lugar, se você realmente deixou pai e mãe para poder casar-se emocionalmente com o seu cônjuge. Primeiro aspecto, seu cônjuge é a sua prioridade na sua vida hoje? Prioridade que eu digo em relação à família de origem. Não é que ele tem que ser a sua vida inteira, não. A gente já falou que o casamento é uma fatia da pizza da sua vida, né? O casamento não é a sua vida inteira, não tem que ser. Isso é um peso enorme que nenhuma relação sustenta. Mas, em relação à sua família de origem, você hoje coloca o seu marido ou a sua esposa como prioridade na sua vida? Isso é um ponto muito importante. Segundo aspecto que pode te ajudar a elucidar isso. A sua dedicação aos seus pais acontece dentro de um limite aceitável para você e para o seu marido ou para sua esposa em acordo? Por exemplo, todo dia depois do trabalho você quer passar na casa da sua mãe. Isso incomoda o seu cônjuge? Ele já chegou a esboçar que isso não agrada a ele? Você acha que convém, estando casado, tendo já uma vida relacional de casamento, convém você passar todo dia na casa da sua mãe depois que você sai do trabalho? Você acha que isso é razoável? Esse é um exemplo. O outro é ter que ir todo final de semana necessariamente na casa da mãe. É outro sinal de que talvez você possa ainda estar muito preso, né? A outra coisa, você carrega culpa em relação aos seus pais? Existe algum nível de culpa que você convive com relação a eles? Tanto a situação que eles vivem hoje, quanto as escolhas que eles fizeram na vida, quanto ao casamento deles hoje, caso ainda estejam casados e vivos. Você tem alguma culpa? Você sente que tem alguma dívida em relação aos seus pais? Se você sente isso, provavelmente você ainda não deixou pai e mãe emocionalmente, tá? Outro ponto importante para se avaliar. Você se sente frustrado em relação aos seus pais?
Você carrega uma dor de necessidades que você teve em relação a eles e que não foram atendidas? E isso ainda dói em você, ainda machuca. Se você carrega essa frustração em relação aos seus pais, provavelmente também você ainda não deixou pai e mãe, tá? São alguns sinais. Por quê? Porque quando eu aceitei os meus pais como eles são, quando hoje eu posso ter uma relação com eles de aceitação, tanto de aceitá-los quanto de me sentir aceita, aí sim eu posso estar livre para colocá-los no lugar certo na minha vida. E é por isso que a gente falou ontem sobre a importância de que o conceito de que o casal é a estrutura mais importante da família. Por quê? Porque quando o casal ele vive bem, verdadeiramente, ele é casado emocionalmente, tem uma unidade, ele libera os filhos para irem, para avançarem, realizar os seus projetos, casarem com seus cônjuges. Então, provavelmente, se você ainda se sente preso, é porque a sua relação com eles não está resolvida, você ainda tem dívida emocional. Então, são alguns aspectos que eu queria deixar aqui para vocês avaliarem, tá? Eu acho que isso é uma questão ampla, é uma questão terapêutica, não se resolve numa live, mas eu quero deixar esses pontos para vocês começarem a perceber. Anotem e depois se analisem, sabe? Até que ponto você deixou a sua parentela para se casar e realmente se tornar uma só carne com seu cônjuge. Olha que lindo, a Bíblia fala que nós somos uma só carne com o nosso cônjuge. Isso não ocorre com mais ninguém na vida. Você não se torna uma carne com seu filho, você não se torna uma carne com a sua mãe. Você não... Por isso que os filhos, na verdade, não são nossos, estão conosco. Mas nós precisamos ir cada vez mais dando autonomia para eles, para depois a gente liberar eles para irem. E para isso a gente precisa estar bem, né? A gente precisa ter autonomia, a gente tem que ter propósito na vida, autorrealização, né? A gente volta para aquela história de que os filhos não podem ser a pizza inteira da nossa vida, né? E talvez se nós fomos a pizza inteira da vida dos nossos pais, hoje seja muito difícil pra gente avançar, casar emocionalmente. Entendeu? Talvez você possa estar preso a isso ainda. E tudo bem, gente, tudo bem. Ok. Agora, o ponto prioritário é você perceber isso. E perceber e ir se avaliando até que ponto você realmente está liberado para casar. E até que ponto também os problemas que você tem no seu casamento hoje não decorrem disso. De você ainda estar preso na história, entendeu? Agora, um ponto importante aqui que eu anotei é: existem algumas situações extremas, né, em que os seus pais estão inábeis na vida, eles não conseguem se virar sozinhos, ou você é uma filha única, você não tem irmãos para dividir com eles a responsabilidade sobre seus pais idosos, que não tem como se virar. Aí são situações extremas, né, gente? É claro que você não vai abandonar os seus pais no sentido de deixá-los passarem necessidades e perrengues, né? Enfim, a ideia aqui, eu tô falando de uma situação mediana, em que você percebe que você pode se liberar mais deles, entendeu? Mas se você é filho único, se eles vivem uma situação debilitante, se você acha que precisa ajudar, enfim, na prática eles não têm a quem recorrer, ok, isso é factível e é muito real, mas é importante você perceber até que ponto isso não está influenciando na sua relação hoje e atrapalhando. Tá? Muitas pessoas me perguntam assim, mas então eu não devo mais ajudar a minha mãe financeiramente? Ela depende de mim? Eu não devo mais escutar a minha mãe? Ela precisa de mim? Eu sou a conselheira dela. Na verdade, assim, é aquela coisa, né? Não tem respostas prontas. Para situações complexas, não tem respostas simples prontas. Mas o fato é que se você é conselheira da sua mãe, há uma inversão hierárquica aí. Né? Porque, na verdade, ontem a gente falou sobre isso. A relação de pais e filhos jamais será igualitária, equilibrada. Você não pode ser a melhor amiga da sua mãe. Se ela te colocou nesse lugar e você está nesse lugar hoje, então significa que há um desequilíbrio funcional, emocional na família. Eu sugiro você começar a devolver para ela, sabe? Você começar a falar: mãe, eu acho melhor você procurar alguém do seu tamanho, sabe? Busca uma amiga, procura uma terapeuta, eu não posso te ajudar. Com amor, com sabedoria, sabe? Não é para criar conflitos familiares isso aqui, é para você refletir e ver até que ponto você não está se prendendo na sua vida e ainda na sua história familiar, tá? Então esse é o primeiro ponto. Será que eu deixei a minha parentela? Será que você deixou?
Será que você se sente livre para ir? Ó, a Maria Fernanda tá falando aqui, gente. Beta, na live de segunda-feira você mencionou aquela questão do débito, sim, da dívida, né? Que alguns filhos se sentem em débito. Tudo que eu sou foi investimento deles, sim. Pois é. Por quê? Porque, na verdade, provavelmente eles não se olharam ao longo desses anos. Não cuidaram de si, das suas emoções, da sua vida, da sua autonomia. Não tiveram projetos importantes que mobilizassem a vida deles, propósito. Então, acabou que o casamento e a vida deles ficou ancorada em vocês, filhos. E aí, Maria Fernanda, é muito difícil, tá? Mas existe um caminho para você ir cada vez mais se libertando disso. Mas é uma dívida, é uma culpa real. E que pode hoje limitar a tua relação com o teu marido. Perceba aonde que a tua relação ela começa a encontrar um teto. Pode ser que aí esteja entrando a história familiar, tá? Bom, vamos lá, gente. É muito importante também, sobre essa questão familiar, eu queria, antes de avançar para o segundo ponto, dizer o seguinte, que é muito bom que você possa olhar o padrão de casamentos da sua família, das gerações anteriores, tá? Porque, por exemplo, se a sua mãe teve um casamento ruim, um casamento insatisfatório, onde houve negligência conjugal, infidelidade, houve uma relação miserável, até questões abusivas. Se a sua avó viveu a mesma coisa, sabe? É muito importante que você olhe a história geracional. Porque existe um outro ponto, e aí é papo para uma outra live, né? Na verdade, é muita coisa para falar. Um outro ponto que é a questão da lealdade familiar. Muitas vezes nós esbarramos no teto da história das nossas gerações anteriores, da nossa família geracional. Então, se seus pais, seus avós, seus irmãos, a sua família tem relações que são insatisfatórias, vivem casamentos frágeis, com infidelidade, com falta de interesse, provavelmente isso pode ser uma dificuldade sua, pode vir a ser uma dificuldade sua, porque a gente tem uma tendência para pertencer à família a cumprir os mesmos padrões, né? Porque quando você se destaca, você se sente primeiro culpada, porque você está rompendo um padrão. E depois em dívida, né? Como a Fernanda falou aí. Então são pontos para você estar atenta, buscar autoconhecimento, talvez buscar uma terapia, por que não, entendeu? Ler sobre esse assunto, muito importante, tá? Agora eu vou para o segundo ponto, gente, que eu acho assim fundamental, até porque existe um mito e um romantismo popular que acaba contribuindo para isso se perpetuar, que é o seguinte: você prometer felicidade ao seu cônjuge. Gente, pelo amor. Até os votos, aqueles votos clássicos que a igreja propõe que sejam feitos, você tem ali essa parte, né? Eu lhe prometo felicidade. Gente, na verdade, assim, isso é uma mentira. E é importante a gente desmitificar isso. Não prometa felicidade para ninguém, a não ser para você. Você pode prometer felicidade para você. Você é a única pessoa que pode se prometer, buscar ser feliz todos os dias. Mas você se comprometer e ter a responsabilidade de fazer o outro feliz, gente, que peso. E que coisa impossível. Desistam. Então é mais interessante você começar a aceitar isso, de que não é real, de que não é possível, de que não é viável, e começar a perceber o seguinte: ao invés de prometer felicidade para o outro, o que eu preciso é buscar a minha inteireza, a minha felicidade. E também incentivar o outro naquilo que lhe faz feliz, né? Naquilo que lhe completa, naquilo que lhe é relevante. Então, é bem diferente. Perdão, gente. De você prometer ao outro a felicidade. É aquela história mentirosa da metade da laranja, que não é real. Sabe? Se você é uma metade, como é que você vai se relacionar bem com o outro? Você precisa ser inteiro. E ter alguém do seu lado, preferencialmente também inteiro. Para que vocês possam ter uma relação madura, de adultos. Senão, você cai naquele perigo tão grande, gente, mas tão grande, de basear o seu bem-estar, a sua autoestima, a sua alegria de viver no outro. Quando você ancora isso no outro, você fica muito vulnerável. Porque quando o outro tá bem e o outro tem coisas boas para te dar, legal. Mas e quando o outro tá mal?
E quando o outro não responde? E quando o outro não atende às suas necessidades? E não vai atender, né? Isso é fato, porque na verdade ele nem sabe quais são. Aí já esbarra, inclusive, num problema de comunicação, né? Muitas vezes os casais nem se comunicam a ponto de conhecer um ao outro, a necessidade do outro. E um parte do princípio que o outro sabe o que eu preciso, só que na verdade não. Então, essa história de você prometer felicidade, de achar que você é uma metade e vai encontrar outra metade, de colocar o teu bem-estar, a tua autoestima, a tua validação no outro e ancorar isso no outro de maneira que você fique refém, é muito perigoso, gente. Então, assim, para você ter um casamento maduro, você precisa agora, hoje, anota aí, eu preciso olhar para mim. Eu não posso me preocupar em fazer o meu marido feliz se eu mesma nem estou bem comigo. Eu não vivo bem comigo, eu não tenho sonhos, eu não tenho realizações, eu não tenho projetos, eu olho para o espelho, eu não gosto do meu corpo. Sabe, eu não tenho relacionamentos satisfatórios, não tenho amigos, eu não tenho... Gente, então peraí. Calma. Você não pode cobrar isso do outro. E nem pode querer dar ao outro algo que você não tem nem pra você. E assim, uma coisa que eu percebo muito, né, quando eu oriento mulheres a investirem em si mesmas e eu acompanho elas emocionalmente, elas começam a buscar essa autonomia e a buscar realmente dentro de si as respostas, a fazer as pazes com a sua família de origem, negociações, devoluções, e essas mulheres vão começando a se apropriar de si mesmas, elas vão ficando bem consigo e elas vão contaminando o ambiente. Porque quando você vai ficando bem, você vai se conquistando, você vai realizando, você vai contaminando. Então, assim, é possível que quando você faz essa jornada por você, você vai influenciar o teu marido a fazer por ele também. Entendeu? Então, assim, não queira ajudar o outro sem antes você botar a tua máscara. É igual o avião, gente. Você tá lá no avião, instruções de segurança. Você pode salvar alguém antes de botar a sua máscara? Não pode. E é isso que eu falo para as mulheres que eu atendo. Por favor, coloca a tua máscara, cuida de você. Agora, desfoca da relação. Não é você abandonar o marido, não é isso, gente? Eu sou super pró-casamento, eu sou casamenteira. Todo mundo que chega em crise no casamento comigo, eu peço 3 meses, não vai separar, calma, não toma decisão em crise. Mas assim, eu tô falando de você colocar um enfoque em você. E de você cuidar de você, e de você florescer, sabe? Porque muitas vezes você quer dar do que você não tem. Você nem tem pra você, coitadinha. Tá aí miserável na vida. E quer dar pro outro, quer fazer o outro feliz. Como é que vai ser isso? Essa conta fecha? Né? Olha aqui, a Tati botou uma coisa interessante. Tati Capelli. Nós somos seres completos. Os outros nos complementam. Excelente. Então o casamento tem que ser uma relação de complementaridade. E não de buscar interesse no outro. Porque essa conta não fecha. Você vai ficar uma capenga. Você vai ficar querendo cobrar. Quando você dá o que você não tem, você vira uma cobradora chata. Desculpa, gente, mas até aproximei assim pra falar sobre isso. Mas é verdade. Você não tem pra você, aí você fica dando deliberadamente, né? Querendo salvar o marido, querendo ser a justiceira da vida dele, aquela que tem as respostas e que tem todo o bem-estar pra ele. E na verdade você tá se afundando e depois você fica cheia de promissória na tua manga. Cobrando, virando uma cobradora chata. Então o que é melhor? Sai desse lugar. Cuida de você. Investe em você. Esquece fazer seu marido feliz. Se faça feliz. E aí depois você vai ver que você vai florescer, e você vai ficar mais inteira, e você vai ter mais bem-estar consigo mesma, e você vai ser mais alegre. E você vai ter mais chance de viver uma relação legal, uma relação bacana. Mas não toma decisão drástica nesse ínterim. Ah, eu vou separar. Não, calma. Faz sua parte primeiro, sabe? Se dê tempo. E dá uma anestesiada no sentido de tirar o foco da relação e focar em você. Se coloca um prazo, sabe? As questões emocionais não se resolvem do dia para noite. Você pode se colocar um prazo no próximo ano, em 12 meses. Eu quero crescer emocionalmente. Eu vou fazer cursos na internet. Hoje o que mais tem é gente na internet, até de graça, a gente falando, né? Não, vamos combinar aqui. Sabe? Eu vou procurar uma mentora, eu vou procurar um aconselhamento, eu vou fazer uma terapia, eu vou investir em mim, eu vou comprar livros. Gente, se dê um prazo para você florescer e depois você começar a cobrar e querer dar felicidade pros outros. Né? Desculpa, até me exaltei aqui, né, gente? Mas é porque isso é muito sério. Então vamos lá, o que é ser inteiro? Ser consciente de si, ser adulto emocionalmente, ou seja, adultos resolvem problemas. Os problemas, a gente já se falou, eles só se acumulam, né, gente, na vida. Então se você não resolve, eles vão ficar aí.
né? Eles não vão magicamente se resolver. Então, assim, resolva os seus problemas, sabe? Resolva seus problemas com seus pais. Perdoe os seus pais, sabe? Abra mão da expectativa de que eles serão alguém que eles não vão ser. Aceita. Desista de certas coisas. Isso é se tornar adulto, sabia? Desista. Outra coisa, tenha projetos. Projetos, sonhos. Sonhos ajudam a curar. Porque à medida que você vai sonhando, você vai caminhando, você vai realizando, você vai... Isso é até fisiológico, sabe, gente? Você gera dopamina, sabe, no teu corpo. E isso te fortalece a autonomia, a tua autoconfiança. Por isso que é bom você colocar metas diárias, metas de médio prazo e de longo prazo. Porque quando você vai percebendo que você vai dando ok, você vai gerando um ciclo virtuoso dentro de você, né? Então sonhe, tenha projetos próprios, sonhe com uma carreira, sonhe com uma vida profissional bacana, sonhe com ganhar dinheiro, fazer receita sua e não depender mais de ninguém, sonhe com projetos sociais em áreas que te mobilizam, sonhe, sabe? E coloque metas para você diárias, para você ir podendo se reconquistar a sua confiança em você mesma, tá? Isso é muito importante. Vamos lá, olha aí a Verônica, a gente dá o que tem para dar, é verdade. A gente dá o que tem para dar. Muito bom, e você vai ser mais interessante. Boa, Isa, isso aí, se torne uma pessoa interessante. Exatamente, vejo quantas mulheres esquecem de si. Gente, se você se tornar uma pessoa interessante, as pessoas vão querer estar perto de você. Já percebeu isso? As pessoas querem estar perto de pessoas interessantes. Pessoas que investem em si, que crescem, que sonham, realizam. Sabe, será que você tem sido essa pessoa? Ou você está só querendo pensar na felicidade do seu marido? Vamos lá, gente. Simbora em frente, que hoje o negócio é denso e é extenso. Na verdade, assim, eu não consegui nem reunir tudo aqui. Eu acho que é live para vários encontros, sabe? De verdade. É assunto para vários encontros. Vamos lá. Terceiro ponto que eu destaquei para hoje, gente. Vamos lá. Invista na sua relação. Invista. Faça investimento. Porque a gente tem uma ideia, assim, um senso comum de que o casamento acontece por si só, né? Tipo, casei, sempre sonhei em casar, casei e agora ele vai acontecer automaticamente. Não. Na verdade, o casamento se deteriora por si só. O que você tem que fazer para que você mantenha ele bom, vivo, além de cuidar de si, como a gente falou no ponto anterior, de se fazer feliz, investir no relacionamento. Ontem eu falei um dado aqui que é real e é atual. 50% dos casamentos hoje acabam em divórcio. E eu acredito veementemente, gente, que isso se dá por problemas de relacionamento, não por falta de amor necessariamente a todos. Alguns sim, alguns por casos extremos de violência que realmente aí não tem nem como manobrar. Mas eu acredito que uma boa parte desse percentual de metade que acaba em divórcio se dê por questões de relacionamento. Então, assim, invista na sua relação. Você gasta muito tempo fazendo MBAs, fazendo especializações para você crescer na sua empresa, para você dar melhores resultados para o seu patrão, para você ganhar mais dinheiro. Agora, quanto tempo, eu te pergunto, tá? Anota aí. Quanto tempo você investe no seu relacionamento conjugal? Sabe? No sentido de ampliar o seu conhecimento, de ler livros, de investir tempo para estar junto, sabe? A relação conjugal precisa ser fomentada. Você precisa realmente fazer aquela história clichê que é regar a sementinha. Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe? O que acontece, que eu percebo, é que muitos casais, sabe como eles vivem? Parece que eles dividem apartamento e racham as contas. É isso que eu vejo. Então eles têm o quê? Interação, mas não tem intimidade. Não tem intimidade relacional e emocional. Então são relações superficiais, frias, baseadas numa questão operacional, dia a dia, de resolver problema, pagar conta, sabe? O que eu vejo é que muitos casais entram nesse lugar, porque deixam de investir na relação. E a relação por si só não acontece. Não acontece mágica. Você tem que investir, tem que gastar tempo, tem que escutar. Você tem que separar tempo na agenda. Ontem a gente falou sobre isso. Você separar tempo na agenda. É muito bom que o casal tenha... Desculpa, gente, é helicóptero aqui pertinho, tem um heliponto.
É muito bom que o casal designe um dia na semana para si, para o casal, para você ter um momento só com o seu cônjuge, sem a interrupção de telefonemas, de filhos, de pai e mãe. É muito importante, porque se você acha que você vai conseguir investir sem fazer um planejamento, não se engane. Você olha, passou uma semana, você olha, passou a outra, você olha, passou a outra. Olha aí, dia de boleto, dia de dilema. É isso, a verdade é essa. Então, assim, você precisa investir na relação, como você investe em áreas estratégicas da sua vida. A sua agenda profissional é muito mais bem organizada do que a sua agenda relacional com o seu marido. Pensa nisso. Então, assim, que valor você está dando a essa relação na tua vida? E muitas vezes você pode até não estar dando o devido valor, gente. Desculpa, mas eu vou falar. Sabe por quê? Por causa da questão que a gente colocou lá atrás, da história geracional. Porque os casamentos da sua família são todos fracassados. E você não dá conta de viver bem, então sabe o que você faz? Você não investe. Você se boicota. Você deixa arruinar mesmo. Entendeu? Pra quê? Pra fazer valer essa crença limitante que você tem. De que casamento é tudo igual, de que com o tempo só vai piorando, de que todos os homens traem. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. Tá? Então, beleza, vamos em frente, que o negócio hoje tá quente. Tá quente. Vamos lá. Outra coisa, o casamento é uma decisão, gente. É uma decisão. Então, quando você entende que é uma decisão, você faz investimentos intencionais. Sabe? Ah, mas vai acabar o romantismo, que eu vou ter que planejar o dia da semana e não vai ter aquela espontaneidade, querida. Hello, vida de adulto, tá? Adultos planejam, decidem, tomam decisões e tomam à frente e resolvem, tá? Então, assim, cresce, porque casamento é coisa para adulto. Desculpa, falei. Pronto, falei. Ai, gente, me perdoa, mas é porque assim, eu tô vendo tantas coisas muito bizarras acontecendo e eu preciso botar minha voz pra fora. Eu quero ajudar pessoas, tá? Deixa eu ver vocês aqui um pouquinho. Adriana, assunto pra abrir outra live. Boa, Adri, parte 2. Vamos que vamos, simbora. Mulheres do bem, muitas mulheres depois que separam que vão se cuidar. Cara, perfeito! E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe quando, gente? Quando a Fátima Bernardes se separou. Gente, pensa na Fátima Bernardes antes, quando ela era casada com William Bonner. E depois. Eu não tô aqui julgando, eu não conheço a história da vida dela, eu não quero de maneira alguma parecer uma julgadora. Mas perceba a mulher que ela era antes e depois. A impressão que me dá é que ela, depois do casamento, quando acabou o casamento com William Bonner, quando ela se divorciou, ela floresceu. Gente, e por que isso não pode acontecer dentro da relação? Por que tem que divorciar para isso? Tudo bem, a gente não sabe dos detalhes, eu não tô aqui para julgar. Há casos e casos, não tem receita de bolo, beleza. Mas por que em maioria acontece isso que a Isa falou aqui, gente? Acontece mesmo. Eu vejo pessoas ao meu redor, sabe, florescendo, emagrece, fica linda, investe na pele, no cabelo, compra roupa, fica interessante, começa a estudar. Gente, ok, maravilhoso, mas por que não podia ser antes, né? Por que não, né? Vamos trabalhar na prevenção, vamos trabalhar vamos mudar o timing das coisas. Não é, gente? Eu não tô julgando não, gente, tá? Eu só tô dizendo assim, porque isso tá muito forte dentro de mim e eu tô botando pra fora. Vamos lá. Tem que fazer o planejamento, a agenda muito bem, isso aí, queridas. Outra coisa que a Verônica colocou aqui, que é muito importante, e já tinha decidido falar sobre isso com vocês, ter uma rede de apoio. O casal precisa ter uma rede de apoio. Vocês não dão conta de se resolver, às vezes, sozinhos. Vocês vão esbarrar em problemas que vocês não vão dar conta. Então é preciso que vocês busquem ajuda. Tenham um terapeuta de casal, tenham um conselheiro, tenham um pastor, mas tenham um terceiro. Inclusive a própria Bíblia fala sobre isso também, do cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras é o marido, a mulher, e aí tem 2 possibilidades. Ou um terceiro conselheiro, ou e sempre o Espírito Santo de Deus, né? Entendendo que o casamento é um projeto de Deus e que ele é quem criou essa instituição e que ele acredita. O Espírito Santo é um grande aliado no casamento. Gente, quantas coisas eu resolvi no meu casamento buscando o Espírito Santo, buscando a Deus, alguém maior do que eu, porque eu não dou conta de tudo. E muitas pessoas vivem muito cheias de si mesmas na relação, achando que podem resolver, que dão conta e não dão, porque muitas vezes a gente tem pontos cegos que a gente não enxerga.
E o casal sozinho não consegue dialogar muitas vezes. Sabe o que eu faço muitas vezes quando eu recebo casais, gente, para aconselhar, para tratar sistemicamente? Eu ajudo eles a se comunicarem. Porque eles não conseguem compreender o que o outro fala. Você entende o que você quer e não o que o outro está dizendo. Então, só o fato de, às vezes, ter um terceiro te ajudando a elucidar o que o outro está dizendo e a limpar a comunicação do casal já ajuda muito. Muito. Então, assim, tenham uma rede de apoio. Tenham pessoas às quais vocês vão poder recorrer quando chegar o problema, porque ele vai chegar. Não tem relacionamento que não passe por crise. O casamento precisa das crises. Isso é uma outra pérola que eu vou te mandar aqui, tá? Porque a gente tem uma ideia romântica de que o casamento que tem crise e problema não é bom. E não tem nada a ver. A questão é o que você faz com as crises. Porque a crise é uma oportunidade de aprendizado. É isso investir no casal. Isso é investir no casamento. Você observar as crises e você fazer daquele limão uma limonada gostosa. Sabe? Você pegar aquele limão, aquele desafio, aquele teto que vocês estão batendo, aprender sobre si mesmo, aprender sobre o outro, ouvir, sabe? Entender, entrar na intimidade do outro, cada vez mais conhecer o outro, sabe? Para poder crescer pessoal e como casal, pessoalmente como casal. E na verdade, às vezes a gente fica com uma ideia romântica de que o casamento bom é aquele que não tem problema. Não é isso, gente. Vai ter problema. Mas o que você vai fazer com esses problemas? Usa em favor de vocês. Sabe? Use em seu favor para o casamento melhorar, avançar. Engraçado que eu me lembro sempre, até hoje. Ai, tô falando rápido, né, gente? Até esqueci de botar minha água aqui hoje. Acho que eu tava tão animada para falar que eu esqueci a água. Mas o fato é, eu me lembro da palavra do meu casamento. A palavra que a Bispa Ana, minha pastora, deu no meu casamento, que foi muito importante. Ela falou sobre os odres e o vinho. É uma passagem bíblica que fala de que não adianta você colocar vinho novo em odres, ou seja, recipientes velhos. E muitas vezes o problema está aí, como eu falei antes. A questão do casamento não é a falta de amor ou sentimento pelo outro. É que a relação não é cuidada. O que são os odres? O relacionamento. O relacionamento é o odre. Só que ele tá rachado, ele tá quebrado. Então o amor, ele não é retido. Ele escorrega, ele cai, ele escorre. Sabe? E isso, à medida que o tempo vai passando, acaba ficando insustentável. Sabe? Então, assim, o investimento na relação é fundamental. Como é que eu posso investir no meu relacionamento, Roberta? Primeiro, nós falamos de ter conselheiros, de entender que é uma decisão e que em cima de uma decisão, então, eu faço um planejamento bem prático para investir na relação, com cronograma, agenda, que dia que a gente vai estar junto na semana, qual é o momento nesse ano que nós vamos fazer uma viagem só nós dois, né? Que momento é esse? Porque eu vejo muitos pais culpados de viajar só com o marido ou com a esposa, gente. Como assim? Eu falo, vai embora, solta o freio. Porque a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é ser feliz no casamento. Porque eles vão estar liberados para ser eles, para viver a história deles. Então viaja sozinho, sim, isso não é egoísmo. Não tenha pena dos seus filhos. Quando você tem pena dos seus filhos, você prejudica a sua relação. Desculpa, falei. Esse ano, gente, vou contar outra coisa pra vocês. Peraí que eu preciso ler aqui o povo, gente. Preciso ler o povo aqui. Vamos lá. A Juliana tá botando... A Jus, minha amiga linda. Servir e ser útil na vida, sim. Quando você serve, você é útil, você tem propósito, você deixa de projetar demais pro outro. Muito bem. Agora eu ia falar do quesito viagem, né? Esse ano a gente teve a oportunidade de viajar, eu e o Fernando, só que sem as crianças. E foram 10 dias que a gente passou fora, gente. E foi exatamente até um sonho. Olha aí a importância dos sonhos. Foi um sonho que eu coloquei no meu livro de sonhos no início do ano, tá? Eu coloquei no meu livro dos sonhos ir para um lugar específico, porque esse ano a gente faz, né, 10 anos de casamento, acabamos de fazer. E eu coloquei essa viagem lá. Eu coloquei muito, assim, como algo sonho mesmo. Eu nem confesso, eu nem me dediquei tanto a planejar isso. O fato é que Deus quis e me deu a viagem, tá? E aí, só que era uma viagem para ir só eu e ele, sem as crianças. 10 dias, eu nunca fiquei tanto tempo sem os meus filhos.
Só que eu venho trabalhando há tantos anos nessa questão da minha autonomia, da importância de priorizar o casal, de realmente entender que nós somos a estrutura mais forte e mais importante da família, e que eu preciso investir nisso, porque assim os meus filhos são mais felizes também, mais liberados, que isso é um investimento, não só na minha família, como nas próximas gerações. Que, gente, quando pintou essa viagem, eu falei, cara, é nós, vambora. E deixei eles na minha sogra 10 dias, sem dó nem piedade, gente. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Foi espetacular, sabe? A gente poder viajar, ter um tempo só pra gente, pra conversar, gente. Conversar sem ter interrupção de criança. Porque aqui em casa, com 2 filhos, toda hora tem um comentando, o outro perguntando, tem uma demanda, uma necessidade, algo da rotina que precisa ser feito. É completamente diferente de você parar tudo e dedicar um tempo ao seu cônjuge, sabe? E você poder investir ali, escutar, ter conversas aleatórias, sabe? Porque no dia a dia a gente conversa muito coisas práticas, né? De o que precisa resolver, o que precisa fazer, como é que vai ser a agenda amanhã, que hora você chega com o carro, botou gasolina e o cartão tá pago? Não, gente. Só que quando você viaja, você sai do ambiente da família e vai investir no casamento, isso tem um poder muito grande. Primeiro pelo seguinte, seus filhos sabem que seus pais vivem bem, porque para passar 10 dias um com o outro só, é porque a coisa tá boa, né? Vamos combinar aqui? Porque quem não se suporta, não aguenta ficar 10 dias um com o outro. Nem marca a viagem, né, não? A Verônica, só love, só love. É verdade, só love, galera, só love. Outra coisa, a questão da conexão e da intimidade, né? Porque, na verdade, quando você viaja e passa um tempo fora dessa rotina maçante com o seu cônjuge, você pode escutá-lo com outro ouvido, e olhar ele com outro olhar. Sabe, você conversa sobre coisas do coração, sobre sonhos, expectativas, projetos. A coisa fica muito mais íntima, muito mais leve, muito mais profunda, né? Então, assim, é muito importante, não tenha pena dos seus filhos quando você viaja ou tem a oportunidade de viajar com seu marido sozinha. Não tenha, deixa ele, claro, óbvio, né, com uma pessoa de confiança, com quem ele já tem o costume de estar e ficar, porque também senão pode virar um problema, né? Se o seu filho fica num ambiente que ele não está acostumado, que ele não gosta, que ele não... Aí já pode até atrapalhar a viagem de vocês. Mas o fato não tenha pena, viagem, invista, faça uma agenda. Preciso ir para o próximo ponto, gente, porque eu tô falando horrores do terceiro. Vamos lá, então, simbora em frente. Vocês estão anotando, gente? Muito importante anotar. Falei aqui sobre o modo interação versus o modo intimidade. Olha aí, a Juliana me perguntando, Beta, que horas nós vamos falar de sexo? Pois é. Então, gente, tem uma notícia muito boa, muito quente, muito maravilhosa. Hoje, eu e a Ju Ajus, minha amiga querida, nós fechamos uma live para essa sexta-feira. Vai ser live de presente, porque, na verdade, não estava nem no meu planejamento da semana. A gente decidiu isso hoje. Uma live na sexta-feira, 9 horas da noite, falando sobre sexo. Só sexo. E o tema da live, sabe qual é? Por que não transamos? Alô? Tem alguém aí? Acho que a galera ficou meio muda, hein? Nós vamos falar sobre isso, gente, porque o que mais tem hoje são casais que vivem, em alguns aspectos até bem, que gostariam de ter uma relação plena, mas que não transam. Não transam. Agora, gente, se não transa, I'm sorry, não é casal. Sorry. Falei. Mas aí a gente vai explorar isso mais na sexta, né, Ju? Vai ser maravilhoso. A Juliana tem muita experiência também. Ela, graças a Deus, tem um casamento maravilhoso. E pode ajudar muito também em relação a isso. Vamos lá. Simbora, deixa eu ver aqui, gente. Ah, meu irmão lindo. Vamos lá. Então vai ser sexta-feira, 21 horas, tá, gente? Quero falar agora sobre a questão da interação versus a intimidade. Então, observe se você tem interagido apenas com seu marido, nesse âmbito familiar. Então, tem uma interação no dia a dia, na resolução de problemas, no sustento da rotina da casa, na manutenção dos filhos. Existe uma interação, mas não tem intimidade. Não tem intimidade, porque não tem investimento, porque você não acessa o coração do seu cônjuge. E aí? Como é que você está nesse sentido? Escreve aí. Vou te dar até um tempo para escrever.
A verdade, sabe o que é? Vocês vivem só no operacional. Vocês têm uma vida operacional. E isso, sabe o que acontece? Tem uma hora que fica chato. Fica chato. Entendeu? Vocês precisam gozar da vida juntos. E isso vai além da cama. Vocês precisam gozar da vida, ter momentos divertidos, gostosos, sabe? De partilhar, de rir, de ver filme, de comentar, de se divertir juntos. Isso é muito importante, gente. Senão fica uma vida muito chata, operacional, limitada, sabe? Aí você olha pro lado e fala, putz, o que eu tô fazendo aqui, né? Ok, mas você tem investido na intimidade? Você tem se deixado acessar também pelo outro? Tem? É uma autoanálise mesmo, gente. Vai se percebendo aí. Eu queria que vocês pudessem começar a mandar perguntas, que eu vou partir já pro último ponto. Gente, juro, eu tô falando há 45 minutos. Sério, voa, voa. E esse tema é muito extenso e tem muita coisa pra falar. E eu acho que eu vou fazer um curso sobre esse tema, gente. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Vamos lá. Quero perguntas. Vocês têm perguntas? Porque eu já vou me encaminhar pro fim, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, Deia, muitos... Ah, verdade. Olha aqui, ó. Não tem expectativas e sonhos alinhados. Muito bem. É verdade. Muitos casais não têm... Eles têm vidas individuais na mesma casa, mas não tem um propósito que una eles, né? E uma vida de sonhos e projetos comuns. É muito importante isso. Você tá certo, Ideia. Porque, na verdade, quando a gente vai sonhando, realizando junto, a gente vai... Isso gera intimidade. Faz todo sentido, Ideia. Muito bem. Gente, alguém vai mandar pergunta? Vocês estão aí meio extasiados, meio em pânico, meio tensos. Não é meu objetivo, hein, gente? Vamos que lá, tudo isso, vamos que vamos. Isso tudo com muito amor, né? A intenção é que a gente se perceber, investir em si mesmo e na relação e parar de esperar milagres, porque na verdade Deus é maravilhoso e é um Deus de milagres, mas cabe a você investir no seu relacionamento. Ele não vai descer e não vai fazer aquilo que é a sua parte. Deixa eu ver aqui. Quando eu faço isso, eu tremo o telefone. Esse é o problema. Ah, a Tati botou uma coisa aqui muito interessante, Tati. Que é a questão das 5 linguagens do amor. Inclusive, esse é um livro que eu super recomendo para casais, para pessoas em geral, porque fala de relacionamentos. Mas muitos casais caem aí nessa questão de relacionamento. Que cada um tem uma linguagem do amor. E um não fala com o outro, porque a linguagem de um, por exemplo, é palavra de afirmação, a linguagem do outro é presente. Normalmente, você fala aquilo que te atende. Ou seja, você dá como você se sente suprido. Só que, na verdade, não é a linguagem do seu cônjuge. Então, você se sente fazendo. E ele nunca reconhecendo. Então, isso é um ponto muito importante. As 5 linguagens do amor é um livro, inclusive, maravilhoso. Quem quer investir nisso pode até comprar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Vamos lá, repete os 3 pontos. Ok, peraí. Juliana, você acha que o senso de importância que cada um tem sobre si, muitas vezes infantil, dificulta a relação de verdade? Óbvio, não tenho dúvida. Eu acho que se você tem uma autonomia baixa, um sentimento de desvalia constante, né? Uma baixa autoestima, provavelmente você vai se ancorar no outro. E aí você não consegue construir uma relação madura de verdade, porque você fica refém do outro, né? Então, é o que a gente falou antes. O casamento é uma relação de adultos. Então, é preciso amadurecer. Por isso que eu tenho falado sobre a questão de olhar para a história familiar, de aceitar os pais, de desistir desses pais ideais que você esperou e que não aconteceram, não existem, de você resolver suas frustrações, liberar perdão, negociar com essa família de origem, entender suas demandas, começar a atender às suas demandas, entendendo que ninguém mais vai fazer isso, só você. E se suprindo e ser feliz. À medida que você vai fazendo isso, você então vai conseguindo se relacionar de uma forma muito mais madura, né? E de verdade. Como você botou aqui em letra maiúscula muito bem, né, Juliana? Muito bom. Vamos lá, gente. A Nanda pediu para eu repetir aqui, gente. Vamos lá. Primeiro ponto, deixar pai e mãe. Primeiro ponto, tá? Não vou falar tudo de novo, só vou relevar aqui os pontos.
Segundo, não prometer felicidade ao outro, mas investir na sua felicidade e apoiar o outro naquilo que lhe faz feliz, tá? Segundo ponto. Agora vamos ao terceiro. Terceiro, investir no relacionamento, entendendo que ele não acontece por si só, automaticamente. Na verdade, o casamento não é um porto onde você atraca o seu navio. Na verdade, o casamento é quando você tira a âncora e você vai navegar, né? É uma jornada. Muita gente quer ancorar no marido, quer ficar ali, ó, e achando que quando casar vai resolver todos os problemas da vida. Sinceramente, querido, você vai acumular novos problemas, né? Não tem essa hipótese de você querer chegar no casamento e achar que vai resolver seus problemas históricos. Não é real. Então, assim, ao invés de entender o casamento como um porto em que você ancora, entenda o casamento como tirar a âncora e navegar juntos. Vocês estão no mesmo barco. Invistam no relacionamento, intencionalmente, tá? Acabem com essa ilusão romântica de que o casamento vai acontecer por si só. Não vai. Tá? Então, dedique tempo na agenda, faça planejamento com o seu cônjuge, sabe? Invista em momentos especiais, viaje sozinho com ele ou com ela, sem pena dos seus filhos. Não tenha pena dos seus filhos. Quando você tem pena dos seus filhos, você está prendendo eles, tá? Terceiro ponto. Agora vamos ao quarto. Atenção para não entrar só no modo de interação e não desenvolver intimidade com o outro. Muita atenção, gente. Isso é um ponto seríssimo, sabe? Observa se você não está só no operacional, no mecânico com o seu marido. Invista nessa relação. Invista, faça investimentos intencionais em relação a isso. Vamos lá. Vocês parecem que são pessoas que dividem o mesmo apartamento e racham as contas? Ou vocês são realmente um casal? Já pensaram sobre isso? Pensaram? E por último, queridos, quero deixar aqui uma frase. A frase de hoje. O que vocês acham que podia ser a frase de hoje, gente? Me fala aí. Deixa eu aceitar sugestões para ver se vocês entenderam. Qual é a frase de hoje, gente? Ah, tem um último ponto aqui, gente, que eu preciso falar. Seguinte, desista de transformar o outro na sua imagem e semelhança. Ai, meu Deus do céu, como a gente quer mudar o outro. Como é que a gente quer fazer do outro aquilo que nós somos? Como é que a gente quer o tempo todo moldar o outro e fazer que ele seja como nós somos e fazer que ele faça o que nós fazemos? Gente, pelo amor, é muito chato conviver com alguém igual a você. Você já imaginou se casar com você? Que coisa entediante. Então, assim, aprecie a diferença. A diferença é de onde você extrai o sumo da beleza da sua relação, sabe? Aprecie a diferença. Se deleite na diferença. Aproveite o seu marido, aquilo que ele tem e você não tem. Sabe, vocês estão no mesmo barco. Muitos casais, sabe como é que vivem? Em disputa de poder. Muitos casais vivem disputando poder. Quem é o mais poderoso? Quem é o mais fortão na relação? Quem domina? Só que, na verdade, a gente já falou que o casamento, gente, é uma relação de equilíbrio. Precisa haver equilíbrio na troca. Então, assim, respeite a diferença. E assim, respeitando a diferença, honrando essa diferença, extraindo dessa diferença aquilo que pode fazer o casamento melhorar, você também vai, sabe o quê? Cada vez mais se sentir aceita. Sabe por quê? Porque quando você aceita o outro, é porque você já se aceitou. É porque você já entendeu quem você é. Você não é tudo, você não dá conta de tudo, você não é bom em tudo, você é bom em algumas coisas. E ele é bom em outras. Só que os casais, em geral, estão o quê? Disputando para ver quem é o melhor. Quando, na verdade, a gente tem que unir forças, a gente está no mesmo barco, gente. Lembra que a gente não ancorou? A gente tirou a âncora e está navegando, e no mesmo barco, e indo numa jornada de crescimento, de desenvolvimento mútuo, de desenvolvimento pessoal e do casamento, e do casal. Então, assim, o último ponto, desista de transformar o outro na sua imagem e semelhança. Amor é liberdade. Deixe o outro ser. Respeite o outro por quem ele é. Sabe? Isso é muito importante. Assim você também ensina uma lição valiosa para os seus filhos. Sabe? Porque eu vejo muitas mães, sabe, fazendo o quê? Massacrando os pais. Olha aí, ó.
Tá todo mundo aqui já querendo o quê? Vir na sexta-feira, né? Tá todo mundo o quê? Já querendo o quê? Explorar o assunto do porquê não transamos. Gente, é muito importante isso. Sexta-feira é nós. Não é não? E aí já tem gente até dizendo que vai abrir um vinho na sexta. Isso, abre um vinho junto com o cônjuge, entendeu? Chama a esposa, chama o maridão, pra vocês ouvirem já umas verdades. E já, ó, investir no final de semana. Por isso que a gente escolheu sexta-feira, 9 horas da noite, gente. Vai ser uma maravilha. A Tatiana tá sugerindo aqui a gente fazer no Zoom. Pois é, no Zoom, na verdade, gente, eu quero abrir um grupo. Aí já é um outro papo, né? Porque as lives são essa coisa que pública, em que eu trago assuntos de uma forma mais generalizada, mas a minha ideia é abrir um grupo de apoio, aí sim, no Zoom. Mas eu tô formatando isso ainda, vou divulgar depois, tá? Vamos lá. Tô caminhando pro fim, gente. Quem quer botar aí a frase de efeito de hoje pra gente postar lá no feed? O que vocês acham que é a frase de hoje, gente? O que vocês sugerem? Manda pra mim. Tá acabando a live, hein, gente? Vou ter que desligar já já. Deixa eu ver aqui. Ninguém sugeriu frase, gente. Então eu vou botar aqui, tá? Se bem que eu não tô conseguindo. Aí, Glorita, casal não é família. Boa. Exatamente. É nesse racional que eu vim essa semana, né? Mostrando que a estrutura do casamento é a mais forte e importante da família. Casamento forte, família forte. Então, casal não é família é uma boa frase pra gente botar no post. Olha aí, se você não tem sexo, não tem casamento. Gente, desculpa, mas é real, tá? Porque o que qualifica uma relação conjugal? Pensa aí. Pensa aí. Depois a gente conversa. Sexta-feira. Já tirou a foto, Tati? Não, vou tirar agora. Vai acabar, gente. E aí, gostaram de hoje? Eu quero que vocês... para você, se faz sentido, se é algo que você acha que pode abençoar outras pessoas, comenta lá no feed, porque isso faz o quê? Com que o Instagram possa girar mais informação. Outra coisa, compartilha a live, vai ficar salvo até amanhã. E eu tô, inclusive, subindo agora os meus vídeos pro YouTube também, tá, gente? Tô fomentando o meu canal no YouTube, para que a coisa aconteça e alcance o quanto mais gente, melhor. A ideia é educar essa sociedade. A gente precisa investir na família. A célula principal da família é o casamento. Então, a minha missão é essa: educar emocionalmente, investir para que famílias sejam mais saudáveis, mais felizes, tenham um ambiente melhor de convívio, sabe? Então, eu quero viver essa missão. E a internet hoje é uma grande aliada nisso, tá? Muito obrigada a vocês que estiveram aqui. Eu me sinto honrada, sinceramente falando. Amanhã eu tô aqui de novo, tá? Amanhã eu vou falar, acho que sobre a mesa, a importância da mesa, tá? Mas eu vou confirmar. Um beijo pra vocês. Boa noite. Vou encerrar, tá, gente? Curte e comenta lá o post, por favor. Um beijo enorme. Beijão.